Você acredita no livre-arbítrio ou você acredita que Deus define todas as coisas e que a gente tem que seguir o barco e enfim? Como que é esse entendimento para você? No islamismo, que é a minha religião, é meu manual de vida, né? Mas o islamismo não é um manual de vida somente que você deve rezar, que você deve fazer coisas boas, não. Ele é um manual de vida para que você obtenha sucesso nesta vida e na outra vida, né? Nos foi explicado num questionamento de uma pessoa ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, né? Ou seja, o último mensageiro depois de Jesus Cristo, que é o profeta do islamismo, que ele foi questionado com relação à criação das almas. E aí ele mencionou que todas as almas foram criadas de uma única vez há mais de 50 mil anos atrás, numa relação, numa referência de que aquilo aconteceu há muito, muito tempo. Né? Perfeito. Isso posto, a gente precisa entender como que é essa relação entre um dos 6 pilares da crença islâmica, que é acreditar na predestinação, acreditar no destino, naquilo que nos agrada e naquilo que nos desagrada. Algumas pessoas traduzem isso como acreditar no bom e no mal, né? Na verdade, não existe nada que é mal, existe aquilo que nos desagrada naquele momento e aquilo que nos agrada, né? Muitas vezes aquilo que aparentemente é bom é ruim para nós e vice-versa. Então, como que é isso, essa relação? Aos 120 dias de gestação das mães, seja de qualquer religião, de qualquer povo, etnia, país, não importa, enfim, queira você ou não, né? As nossas mães receberam uma visita aos 120 dias das nossas gestações, tá? Aproximadamente 4 meses. E nessa visita, durante o sono delas, foi soprada por um anjo as nossas almas, essas almas que foram criadas lá atrás, há 50 mil anos atrás. E junto com essa alma são 3 coisas que acompanham aquela alma. Primeiro, a sua virtuosidade, se vai ser aquela pessoa que, por mais que tenha uma boa educação, família boa, etc, etc, e não vai para frente, a pessoa é torta. E às vezes ninguém explica. Segunda condição, o seu sustento, se vai ser uma pessoa que vai ter muito provimento ou pouco provimento de posses mesmo, né? Enfim, de capacidades até financeiras, vamos dizer assim, diretamente. E terceiro, o seu tempo e o seu destino aqui, nessa que nós chamamos de Hayat Dunya, ou vida mundana. Isso quer dizer que, puxa, já está tudo determinado, ele não precisa, por exemplo, correr atrás do sustento dele. Não quer dizer isso. Quer dizer que esse indivíduo, para nós, dentro do islamismo, dentro do Islã, ele precisa executar a adoração a Deus. O que é a adoração a Deus? Aí vai ao encontro de uma coisa que nós chamamos de Tawhid, ou seja, monoteísmo, né? Esse monoteísmo, ele traduz o seguinte, que tudo o que eu faço na minha vida, e é por isso que o Islã é um manual de vida, como deveria ser qualquer religião, um manual de conduta para sucesso nesta e na outra vida. Tudo que eu executo é uma forma de adoração a Deus. O meu trabalho precisa ser uma forma de adoração a Deus. O meu estudo, o meu tratamento com a minha família, a forma com que eu educo os meus filhos, a maneira com que eu me cuido do meu corpo, a maneira com que o tempo que eu reservo para fazer bem para os outros, o tempo que eu reservo para cuidar de mim, da minha família, dos meus vizinhos, daqueles que estão em volta de mim, dos meus funcionários, das pessoas que eu tenho contato corriqueiramente, constantemente, enfim. Tudo precisa ser uma forma de adoração a Deus. E isso agrega quê? Agrega que o meu trabalho, ele se torna uma adoração a Deus. E esse processo de adorar a Deus, as coisas que eu faço sejam um processo de adorar a Deus, de adoração, que é a ibada, que a gente chama de ibada em árabe, isso volta. Tudo que eu faço em direção a Deus glorificado seja o Altíssimo, né? Em alguns momentos a gente fala Allah subhanahu wa ta'ala, que é justamente Deus glorificado seja o Altíssimo, e ele fala no Alcorão Sagrado, no último livro da revelação para os muçulmanos e para toda a humanidade.
Toda vez que a criatura se aproxima de Deus, ele se aproxima mais rápido dela. Toda vez que ele se afastar, Deus faz com que aquela criatura se afaste ainda mais. Imagina Deus fazendo com que você se afaste ainda mais dela, né? A força dele contra a sua. Enfim, você não vai conseguir nada. Então, nesse contexto se tudo que eu faço na minha vida é uma forma de adoração a Deus, não só a prática do Islã, né? Não só os 5 pilares do Islã, que são testemunhar que Deus é o único, que Muhammad é o último dos mensageiros, praticar as 5 orações diárias, praticar o zakat, que é o direito dos necessitados com relação a uma fatia pequena da riqueza que Deus te proveu, com a oportunidade sim do trabalho honesto, mas é Deus que provê tudo, a peregrinação a Meca e o jejum do mês do Ramadã. Enfim, isso é a prática do Islã. Isso é o que nos condiciona como muslim ou como praticante do islamismo. Mas a crença, ela está junto com isso, ela não pode estar desconectada. E se eu acredito, eu preciso fazer com que tudo que eu faça na minha vida seja em prol da adoração a Deus. Não é para agradar a mim, né? Muitas vezes. Em alguns momentos a gente vê pessoas, por exemplo, mas ele é ateu, mas ele faz o bem, ele doa, ele faz isso, aquilo. Será que no íntimo dele, qual é a intenção dele? Não somos nós que julgamos isso, mas Deus alerta sobre isso, sobre aquele que faz de uma forma que não esteja conectada com o próprio Deus, com o próprio Criador. Né? E ele delega, eu fiz, eu consegui, eu faço. Não, na verdade a gente não consegue nada. Se eu estou falando isso para vocês agora, se vem alguma palavra lúcida na minha cabeça, é porque Deus permite que venha essa palavra lúcida. Se ele não permitisse, ele me dava um AVC ou alguma coisa, enfim, eu perdi até a memória, não sabia nem qual é o meu nome. Então, quando a gente tem essa consciência de tudo que eu faço, a minha vida precisa ser uma forma de agradar a Deus, de adoração a Deus, ele se aproxima de mim. E ele vai provendo isso. Então, se ele provê o sustento, ele me facilita o sustento. Se ele me provê saúde física, ele vai me prover mediante a minha intenção. E tem um hadith, uma narrativa islâmica, que diz que todos os atos são julgados mediante suas intenções. Independente de religião, independente de povo, queira você ou não. Então é isso que acontece. Todos os atos que a gente pratica, que podem parecer bons ou que são ruins, são julgados, são arbitrados por Deus mediante a intenção que nós temos. E Deus fala no Corão que ele está mais próximo de nós que a nossa veia jugular. Então a gente tem ele muito próximo, ele sabe exatamente o que nós estamos pensando, a nossa intenção. Ele está ativo nisso. Não tem como fugir disso. Então, se eu pratico alguma coisa que me aproxima dele, ele me dá a condição de poder escolher o caminho, do livre-arbítrio da escolha, de que esse realmente é o melhor caminho. Se eu me distancio dele com os meus atos, não com o pensamento, mas com o ato praticado, automaticamente ele vai fazer com que eu me distancie mais dele. E a única coisa que vai fazer com que eu possa corrigir essa rota e me voltar a ele é o arrependimento. E para o arrependimento sincero acontecer, ele primeiro precisa ser sincero. Segunda condição do arrependimento, eu preciso me afastar daquilo que me levou a praticar o erro. Terceiro, eu preciso cessar, total, nunca mais praticar aquele erro. Não existe tolerância com relação a erro, né? Para as pessoas lúcidas. Enfim, se eu tenho lucidez, se eu tenho um cérebro pensante, a consciência, então essa consciência ela precisa estar dominante nos meus atos. E ela precisa dominar as minhas intenções. E a religião, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, seja qualquer religião, ela não é mais nada além do que o controle, a regra, para que a gente possa compreender as coisas, conduzir os nossos atos ao melhor de nós, a entregarmos o melhor que nós temos para as outras pessoas, rechearmos nossos corações com aquilo que os nossos olhos veem, os ouvidos ouvem, de coisas boas, para que quando ele transborde somente coisas boas. Ele transborde exatamente aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos.
Quando ele transborda e a gente tem isso e entrega isso e sabe que não é nosso, isso é de Deus e nós estamos sendo apenas uma conexão e isso é mais benefício para nós do que para quem recebe alguma coisa boa vinda de nós ou para Deus mesmo, porque ele não precisa de nada da gente, nós é que precisamos dele. Eu tenho a escolha. É a escolha aí de adorá-lo ou não. Não com orações somente, não com jejum somente, não com essas coisas que são individuais, mas com aquilo que a cada dia eu faço, desde o momento que eu acordo, da forma que eu pego um copo de água, da forma que eu uso o banheiro, da forma que eu cuido do meu corpo, como eu trato os meus funcionários, minha família, as pessoas que estão em volta de mim, de como eu sigo os meus negócios, tudo precisa ser uma forma de adoração a Deus, glorificado seja o Altíssimo. Esse é o direito de escolha que nós temos, exatamente esse. E nós somos beneficiados pelas escolhas que nós fazemos. Queira você ou não, acredite você ou não em meritocracia, ou aceite você ou não, é isso que Deus determina para nós. E talvez seja isso justamente o que te afasta de alguma religião. Se é o que te afasta de alguma religião, talvez, fica o alerta, seja Deus justamente fazendo com que você se afaste cada vez mais dele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que a paz de Deus esteja com todos.